Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje eu vou fazer um resumo teórico sobre a aula 4 de eletromagnetismo. O título dessa aula é Energia Potencial e Potencial Elétrico. O meu objetivo com esse resumo é passar rapidamente pelos tópicos do capítulo para poder esclarecer alguma parte que vocês eventualmente ainda estão em dúvida e também para vocês poderem perceber se conseguiram compreender tudo ou se ainda há alguma questão que vocês precisam dedicar uma atenção e um estudo maior. Para começar, vamos falar sobre o trabalho empregado no movimento de uma carga no interior de um campo elétrico. Então, olhando a figura, vamos considerar que nessa região do espaço analisada existe um campo elétrico externo, representado aqui por esse vetor E, e nós colocamos uma carga pontual nessa região. Quando colocamos essa carga nessa região, vai surgir na carga, devido ao campo elétrico externo E, uma força de origem elétrica. Então, é isso que está escrito nesse primeiro tópico. Ao submeter uma carga de teste em um campo elétrico, uma força de natureza elétrica atua sobre este corpo. É o que nós aprendemos lá no capítulo 2. Agora, se tentarmos movimentar uma carga de teste contra o campo elétrico, deveremos exercer uma força de igual módulo e sentido contrário àquela exercida pela força proveniente do campo, e isto requer dispêndio de energia ou trabalho. Por outro lado, se tentarmos movimentar a carga na direção do campo, nosso dispêndio de energia será negativo, ou seja, não realizaremos trabalho. O campo é que realizará. Então, resumindo o que foi dito, né? Se nós quisermos, nesse caso, movimentar essa carga pontual para a direita, nós não vamos gastar trabalho, nós não vamos realizar trabalho. É o campo elétrico que vai realizar esse trabalho por causa que existe, né, essa força de origem elétrica que surge na carga pontual. Agora, se eu quiser movimentar essa carga com o sentido de movimentação para a esquerda, aí sim eu vou precisar gastar trabalho, porque eu preciso vencer essa força de origem elétrica para poder iniciar o meu movimento com sentido para a esquerda. Então, eu vou ter que aplicar agora uma força, e essa força aplicada, ela deve ser, no mínimo, igual à força elétrica, para aí poder começar a acontecer o movimento. Se eu quiser calcular a força oriunda do campo, que é a força elétrica, o que eu faço? Lembrando do que nós estudamos lá no capítulo número 2, o campo elétrico gerado por uma carga pontual qualquer, Q1, é Q1 dividido por 4πε0r ao quadrado AR. Imagina esse campo elétrico aqui em um ponto P qualquer. Agora, imagina que nesse ponto P, nós colocamos uma carga Q2. Qual que vai ser o valor da força elétrica que a Q2 vai estar submetida? Vai ser Q1 vezes Q2 dividido por 4πε0r ao quadrado AR. Ou seja, as fórmulas elas são bastante parecidas. Se eu já conheço o valor do campo elétrico em um ponto e eu coloco uma carga Q2 naquele ponto, basta eu multiplicar Q2 pelo campo elétrico que eu obtenho a força elétrica naquela carga. Então, eu posso escrever aqui que a força elétrica vai ser o quê? O valor da carga vezes o valor do campo elétrico nesse ponto onde está a carga. Com base nisso, como que vai ser a força externa aplicada para movimentar a partícula? Nós sabemos que a força aplicada, ela vai ter que ser no mínimo de módulo igual à força elétrica.
Como nós estamos querendo movimentar a carga para a esquerda, a força aplicada ela vai ter a mesma direção e o mesmo módulo, né, no mínimo, da força elétrica, só que ela vai ter sentido oposto, vai ter sentido para a esquerda. Então, eu posso escrever que a força aplicada vai ser igual a menos a força elétrica. E quem que é a força elétrica? Q vezes E, ou seja, a força aplicada é menos Q vezes E. Vamos pensar agora no trabalho realizado por essa força. Trabalho lá da física nós podemos escrever como um produto escalar entre força e o vetor de deslocamento, não é isso? Então, se eu imaginar aqui um elemento diferencial de trabalho, que eu chamei de dW, ele vai ser igual à força aplicada naquele ponto, escalar o nosso vetorzinho, que representa o elemento diferencial de comprimento, nesse caso, que é o dl. Então, fica força aplicada, escalar dl. Força aplicada, nós acabamos de dizer que é igual a menos força elétrica. Substituindo a força elétrica por Q vezes o campo elétrico, nós podemos escrever que o dW é menos Q vezes o campo elétrico escalar o vetor dl. Se eu fizer integral dos dois lados, para eu não encontrar mais só um elemento diferencial de trabalho, mas encontrar o trabalho total que essa carga gasta para se movimentar de um ponto B aqui, que nós estamos considerando como sendo o início da trajetória, até um ponto A, que nós estamos considerando como sendo o fim da trajetória, nós temos, então, integrando aí dos dois lados, integral de dW vai ser o trabalho W, e aqui, como o nosso valor de carga, uma carguinha pontual é constante, nós podemos tirar da integral. Então, menos Q veio para fora, e aí ficou a integral de B. Observe que B é início da trajetória, então, a integral do início até o fim da trajetória, que é o A, de E escalar dl. Então, isso é o que nós usamos para calcular o trabalho total empregado no movimento dessa carga nessa trajetória do ponto B até o ponto A. Qual que é, então, a energia ou o trabalho necessário para mover uma carga Q desde o início, ponto B, até o final, ponto A de uma trajetória, sob a ação do campo elétrico E? Esse campo elétrico, conforme nós dissemos, é um campo elétrico externo, tá? Não é o campo elétrico gerado pela própria Q, conforme a gente falou no início. Bom, então esse trabalho é dado por menos Q, integral do início até o fim da trajetória, de E escalar dl. A unidade de trabalho, né, da energia gasta para essa movimentação é Joule. Para uma intensidade de campo elétrico uniforme, o trabalho envolvido no deslocamento da carga não depende do caminho escolhido para deslocá-la, ou seja, pode-se ir de B para A em uma linha reta ou por um caminho tortuoso, que a resposta será a mesma. Então, esse trabalho, ele depende de uma integral de linha. E a integral de linha, ela depende do início e do final da trajetória. Ela não depende do caminho escolhido para deslocar essa carga. Então, qualquer caminho que nós escolhermos para deslocar essa carga do ponto B até o ponto A, a quantidade de trabalho gasta é a mesma. Para ficar mais claro, vamos tentar agora analisar a trajetória de uma carga que sai aqui da posição B e ela vai por meio dessa linha em preto até a posição final aqui em cima, A. Nesse caso aqui, o que acontece? Vamos escrever o trabalho como sendo menos Q vezes campo elétrico escalar deslocamento. Só que ao invés de escrever
dl, vamos escrever aqui em função do deslocamento delta, ΔL. Então, essa trajetória toda aqui foi dividida em 5 partes, e aqui na primeira parte nós podemos escrever esse trabalho que ela gasta para sair da posição B até chegar nessa primeira divisória aqui, nessa primeira parte, como sendo menos Q vezes E1, que é o campo elétrico nessa parte, escalar ΔL1, que é o ΔL dessa primeira etapa da trajetória. E assim sucessivamente, vamos fazendo para 5 partes aí. Aí depois fica o que foi colocado em evidência aqui de fora, né? Então, fica campo elétrico E2 escalar ΔL2 e assim sucessivamente até a última parte aqui, E5 escalar ΔL5. O que nós podemos tirar de conclusão a partir daí? Se o campo elétrico ele for o mesmo, né, ele não variar ao longo de toda essa trajetória, nós podemos concluir que o E1, o E2, o E3, o E4 e o E5 são iguais. Então, nós podemos tirar o E aí da expressão. O E ficou aqui de fora. Agora, nós temos uma soma de deslocamentos, ΔL1 mais ΔL2 até o ΔL5. Qual que vai ser a soma de todos esses vetorzinhos que estão em azul aí na figura, que representam os deslocamentos? Usando a regra de soma de vetores, o vetor resultante dessa soma aí, dessas 5 vetores menores, é esse vetor que eu estou chamando aí de LBA. O vetor que liga a origem do primeiro deles até a extremidade do último. Então, eu posso substituir essa soma como simplesmente o vetor LBA, ou seja, esse trabalho, ele depende do vetor LBA, que é um vetor que liga a posição de início até a posição final da trajetória, ou seja, esse caminho em forma de curva, né, que a carga fez por meio desse traço que está em preto no desenho, não influencia no valor do trabalho. O que influencia são apenas os pontos iniciais e finais da trajetória. Vamos pensar agora em uma região do espaço onde existe uma linha infinita de cargas e essa linha está carregada com uma densidade linear de cargas ρL e ela está disposta sobre o eixo Z. Vamos fazer uma trajetória circular em torno dessa linha de raio ρ1. Eu quero descobrir quanto de trabalho, quanto de energia que eu gasto para poder movimentar essa carga pontual nessa trajetória circular em torno dessa linha carregada. Nós aprendemos lá no capítulo número 2 que o campo elétrico gerado por uma linha infinita de cargas é ρL dividido por 2πε0ρ na direção de arρ. Deslocando-se uma carga Q em torno de um caminho circular de raio ρ1, qual que vai ser o dl que nós vamos considerar para esse deslocamento? O dl em coordenadas cilíndricas é dρ a ρ mais ρ dφ a φ mais dz a z. Pensando então nessa trajetória circular, essa parte dρ a ρ com certeza não existe nessa trajetória, é zero, porque a trajetória inteira circular tem ρ constante igual a esse valor ρ1 que foi falado aí, né? Então, eu não tenho variação de ρ ao longo da trajetória circular, portanto, o meu dl não vai ter essa parte de variação dρ a ρ. A variação dz a z também não existe nesse caso, porque eu não estou variando, né, minha trajetória com relação ao eixo Z. Eu estou apenas fazendo uma trajetória circular ao redor da linha carregada. Agora, a variação em φ
ela sim existe. Rho de φ a φ existe. É o φ que eu estou variando, né, de 0 até 2π, para poder fazer essa trajetória circular. Então, o meu DL, nesse caso, eu posso escrever como sendo ρ, que no caso é o raio desse círculo, que nós estamos chamando aí de ρ1, de φ a φ. Aplicando agora a fórmula do trabalho, nós temos que ele vale menos que integral do início ao fim da trajetória de E escalar dl. Vamos colocar aqui, no lugar do vetor E, eu coloquei ρl dividido por 2πε0 ρ a ρ, que essa é a fórmula do campo elétrico que nós tiramos lá do capítulo 2, devido à linha infinita, e escalar o dl. O dl é esse que nós acabamos de comentar, ρ1 de φ a φ. Olha só o que sobrou aí para a gente fazer a conta dentro da integral. Eu tenho que fazer o produto escalar de a ρ com a φ. Qual que é o valor do produto escalar a ρ a φ? A ρ e a φ são vetores unitários do sistema de coordenadas cilíndricas. Eles são ortogonais entre eles. A ρ com a φ formam 90 graus entre eles. Se formam 90 graus, o produto escalar entre os dois é zero, né? Porque o produto escalar depende do cosseno. O cosseno de 90 é zero. Então, com certeza, o que vai sobrar? Zero, né? Essa conta, essa integral, vai dar zero. O trabalho total que eu gasto para fazer essa trajetória circular é nulo. E isso é o que a gente esperava, né? Porque numa trajetória circular, o ponto inicial é igual ao ponto final. Então, eu não gasto trabalho para mover a carga dentro dessa trajetória circular. Vamos definir a diferença de potencial entre dois pontos. Define-se a diferença de potencial V como a razão do trabalho realizado por um agente externo ao deslocar uma carga teste de um ponto inicial a um ponto final no interior de um campo elétrico, dividido pelo valor desta carga teste. Então, escrevendo isso matematicamente, a gente pode dizer que a diferença de potencial entre dois pontos A e B, ou seja, o VAB, que na verdade é a diferença VA menos VB, ela é a divisão entre o trabalho que nós iríamos gastar para poder mover essa carga do ponto B até o ponto A, dividido pelo próprio valor da carga Q. Essa é a definição de potencial elétrico, né? Diferença de potencial elétrico. Lembrando do que nós acabamos de estudar, o trabalho é dado por menos que vezes a integral do início até o fim da trajetória de E escalar dl. Então, se nós pegarmos essa fórmula aqui do trabalho e dividir pela carga teste, dividir por Q, o que sobra é a diferença de potencial elétrico entre o início e o fim dessa trajetória que nós estávamos imaginando. Então, eu posso escrever aqui VAB, a diferença de potencial entre os pontos A e B é simplesmente menos a integral de B até A de E escalar dl, ou seja, vetor campo elétrico escalar o vetor diferencial de comprimento. A unidade de diferença de potencial, como nós sabemos, é volt. Potencial elétrico devido a uma carga pontual. Vamos imaginar agora uma carguinha pontual qualquer aí no espaço Q1, e nós sabemos que ela gera ao redor dela campo elétrico. Esse campo elétrico nós aprendemos a calcular desde a aula 2. Então, ele escrito aí em coordenadas esféricas, nós podemos dizer que é Q1 dividido por 4πε0r ao quadrado AR. Esse é o campo elétrico gerado pela carga pontual Q1. Vamos supor que nós queremos calcular a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer, que estão representados aí
em coordenadas esféricas. Então, nós temos o ponto A e o ponto B, ambos em coordenadas esféricas. Lembrando da equação de potencial que nós acabamos de definir na tela anterior, a diferença de potencial entre esses dois pontos pode ser calculada como menos a integral de B até A do campo elétrico escalar dl. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, que é a expressão do campo elétrico gerado pela carga pontual, e vou jogar aqui na fórmula no lugar do vetor E. Para dl, eu vou escolher o elemento diferencial de comprimento de coordenadas esféricas, porque é a coordenada que eu estou trabalhando agora. Então, quando eu jogo esses valores na integral e resolvo a integral, eu chego na expressão para cálculo da diferença de potencial entre os pontos A e B. É Q dividido por 4πε0, 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Perceba, então, que essa diferença de potencial, ela não depende dos valores de θ e de φ dos pontos. Depende apenas do RA e do RB. Depende apenas dos R's, né? Dos dois pontos. Bom, então essa é a conclusão que nós chegamos até agora. VAB é essa expressão aqui que depende de RA e RB. Agora, a fórmula geral, considerando a referência de potencial no infinito, pode ser escrita simplesmente como Q dividido por 4πε0 vezes R. Bom, essa fórmula primeira aqui, que dá o VAB, depende dos valores de R do ponto A e R do ponto B, conforme nós dissemos. Agora, se eu não quiser trabalhar com a ideia de diferença de potencial, se eu quiser trabalhar com a ideia de potencial absoluto V, eu preciso considerar que a referência zero de potencial está em algum lugar, né? Que nesse caso é o infinito. Se eu considerar, por exemplo, o RB como sendo infinito, a minha referência de potencial zero como sendo infinito, vai ficar aqui 1 sobre infinito, que é zero, né? Por isso que vai sobrar só 1 sobre RA aqui dentro do parênteses. Por isso que essa fórmula aqui é a fórmula considerando a referência nossa de potencial, o ponto B aqui da fórmula de cima, como estando no infinito. E consideramos que o infinito, né, é a nossa referência de potencial zero. Perceba que a diferença de potencial entre dois pontos depende da distância de cada ponto à carga, que é a grandeza R aí, né, na fórmula. E o potencial, é importante vocês terem em mente que é uma grandeza escalar. Então, força elétrica é uma grandeza vetorial, campo elétrico é uma grandeza vetorial, densidade de fluxo elétrico é uma grandeza vetorial, né, o D. Agora, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Coloquei essa figurinha aqui só para ficar claro o conceito, né? Na verdade, a diferença de conceito entre potencial absoluto e diferença de potencial. Então, quando falamos de potencial em um ponto, em vez de diferença de potencial entre dois pontos, concordamos em medir toda a diferença de potencial em relação a um ponto referencial específico, o qual consideramos ter potencial igual a zero. Então, quando eu falo VA, nós sabemos que potencial absoluto é uma grandeza que não existe, né? Sempre nós temos que calcular o potencial de algum ponto em relação a outro. Então, se eu falo VA e VB, esses termos que nos remetem a potenciais absolutos, na verdade, significa simplesmente que eu estou medindo a diferença de potencial do ponto A e do ponto B com relação a uma mesma referência, que a gente considera como sendo potencial nulo. Então, nesse caso aqui, a minha referência está aqui no ponto C. Então, o meu potencial VA, na verdade, é VAC,
que é VA menos o zero, já que VC é 0 volt. O meu potencial absoluto VB é o mesmo que VBC, porque é VB menos a referência nossa, que é o C. Agora, o VAB é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, cuidado com esse termo potencial absoluto, que na verdade absoluto não existe. Sempre a gente está medindo a diferença de um ponto com relação a outro. Se você concordou em medir toda a diferença de potencial em relação a um ponto específico, conforme nessa figura hipotética aqui, o C, que é a referência, aí, na verdade, o seu VA é a diferença de potencial entre A e C. Vamos falar agora sobre o potencial elétrico devido a uma linha infinita de cargas. Vamos considerar a mesma linha infinita sobre o eixo Z que nós consideramos anteriormente, quando nós estávamos analisando aquela trajetória circular. Agora, nós não vamos fazer mais uma trajetória circular. Nós vamos querer deslocar uma carga aqui do ponto B até o ponto A. Para começar, então, essa análise, vamos lembrar que o campo elétrico gerado por uma linha infinita é ρL dividido por 2πε0ρ na direção de AρρO. Isso daqui nós estudamos desde a aula 2. Bom, se eu quero mover essa carga desse ponto B, que tem ρ igual a ρB, até esse ponto que tem ρ igual a ρA, o que nós vamos ter que fazer para calcular a quantidade de trabalho envolvida? Nós temos que fazer menos Q vezes a integral de E escalar dl. Quem que é o dl nesse caso? O dl de coordenadas cilíndricas é esse daqui, dρ a ρ, mais ρ dφ a φ, mais dz a z. Nesse caso, para essa trajetória, nós vamos variar o ρ de ρB até ρA. Então, essa parcela existe. Agora, nessa trajetória, nós não vamos nem variar o φ, nem variar o z. Por isso que, como dl, só sobra isso daqui. dl nosso é dρ a ρ. Bom, então, calculando aí o trabalho, no lugar do E, eu vou jogar essa expressão aqui do campo elétrico devido à linha infinita, e no lugar do dl, eu vou jogar dρ a ρ. Vamos lá. Quando eu faço isso, eu preciso agora realizar um produto escalar Arρ escalar Arρ. Quanto que é Arρ escalar Arρ? Como nós estamos tratando do produto escalar de dois vetores unitários que são iguais, que formam 0 graus entre eles, né? O produto escalar dá 1. Então, quando eu resolvo esse produto escalar, eu vou ter como resultado aí do trabalho menos Q vezes ρL dividido por 2πε0 ln de ρA sobre ρB. Na verdade, esse ln aqui, quando a gente resolve a integral de 1 sobre ρ, vai ser ln de ρA menos ln de ρB. Mas pela propriedade do ln, nós podemos escrever isso como ln de ρA sobre ρB. Se eu quiser tirar esse menos aí da fórmula, só para escrever matematicamente, né, de uma outra maneira, eu posso trocar aqui, né, ao invés de escrever ln de ρA sobre ρB, eu posso escrever ln de ρB sobre ρA e tirar o sinal. Bom, agora nós obtivemos o trabalho que nós gastamos para poder mover essa carga do ponto B até o ponto A. Se eu quiser calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B, o VAB, vai ser justamente o trabalho dividido pelo valor dessa carga que se movimentou, da carga teste. Então, nós podemos pegar essa fórmula do trabalho, dividir pela carga, e aí nós obtivemos ρL dividido por 2πε0 ln de ρB sobre ρA. Isso é a fórmula da diferença de potencial entre dois pontos quando no espaço existe uma linha infinita de cargas.
Então, conforme nós já dissemos, o potencial elétrico devido a uma carga pontual, considerando que a referência nula de potencial está no infinito, é V igual Q dividido por 4πε0 vezes R. Agora, se a gente não tiver uma carga pontual, se a gente tiver outras distribuições de cargas, nós podemos desdobrar essa fórmula para poder nos servir de acordo com a geometria que nós estivermos trabalhando. Então, para uma distribuição volumétrica de cargas, o que eu faço? Eu vou usar a mesma fórmula, só que no lugar do Q, eu vou substituir por integral de ρV dV. Então, o potencial vai ser integral de ρV dV dividido por 4πε0R. Para a distribuição superficial, no lugar da carga, nós colocamos uma integral de ρS ds. E para uma distribuição linear, colocamos uma integral de linha, né, de ρL dl. Superfícies equipotenciais. O que é uma superfície equipotencial? Ela é composta por todos aqueles pontos que possuem o mesmo valor de potencial. Nenhum trabalho está envolvido no deslocamento de uma unidade de carga sobre uma superfície equipotencial, pois, por definição, não há diferença de potencial entre dois pontos quaisquer desta superfície. Então, como o trabalho ele é Q vezes a diferença de potencial, né? Se a diferença de potencial for nula, consequentemente, o trabalho para mover uma carga, quando não existe diferença de potencial entre dois pontos, é nulo também. Por isso que o trabalho que nós gastamos para deslocar qualquer carga em linhas equipotenciais sempre é nulo. Coloquei nessa figura aí uma imagem que ilustra as linhas equipotenciais para esse caso, que eu tenho uma carguinha pontual de 8 coulomb, né? E uma carguinha pontual de menos 4. Então, em torno dessas cargas, surgem as linhas que representam todos os pontos que tem, cada linha, né? Representa um conjunto de pontos que tem o mesmo potencial elétrico. Para eu deslocar uma carga, ao longo de cada uma dessas linhas, eu gasto trabalho nulo. Se nós pensarmos agora no trabalho gasto para deslocar uma partícula em um caminho, em um percurso fechado, nós já concluímos que esse trabalho é nulo, porque o ponto inicial vai ser igual ao ponto final da trajetória e a integral de linha vai zerar. Bom, se a gente considerar campos estáticos, em que o campo elétrico não varia com o tempo, a integral de um caminho fechado de E escalar dl é nula. Isso significa que nós temos um campo conservativo. Conforme eu disse, nenhum trabalho é realizado no deslocamento de uma unidade de carga ao longo de qualquer caminho fechado. Esse campo é conservativo. O nome surge do fato de que nenhum trabalho é realizado ou que a energia é conservada em torno do caminho fechado. Vamos falar agora sobre o gradiente do campo de potencial elétrico. O objetivo dessa parte é poder obter uma fórmula para calcular o E a partir de V. O contrário, ou seja, calcular V a partir de E, nós já temos a fórmula que nós estudamos ao longo desse capítulo. Então, o V é menos a integral de E escalar dl. Se eu considerar agora essa figura que eu tirei lá no livro do Wright, que mostra uma região onde existe um campo elétrico E, representado aí pelas linhas azuis, e vamos considerar um ponto qualquer em que eu faço um deslocamento ΔL. Bom,
Ao invés de considerar, então, essa fórmula com a integral, eu vou considerar a análise dessa situação específica em função desse deslocamento. Então, quando eu fizer esse deslocamento, eu vou observar também, logicamente, uma variação de potencial que eu vou chamar de ΔV. Então, nesse caso, eu tenho que o ΔV vai ser igual a, do outro lado, eu apliquei a definição de produto escalar. Módulo de um vezes o módulo de outro, vezes o cosseno do ângulo que eles formam. Então, a definição desse produto escalar. O módulo do campo elétrico, vezes, nesse caso, eu estou considerando a variação, né? O deslocamento ΔL, vezes o ângulo, aí, θ, formado pela direção, esse ângulo é o ângulo formado entre a direção de E e a direção de ΔL. Então, apliquei a definição do produto escalar. Continuando, como o V é uma função unívoca que depende do ponto inicial e o ponto final da trajetória, eu vou considerar agora o limite e escrever essa equação em função de derivada. Então, ao invés de escrever ΔV e ΔL, eu vou passar o ΔL lá para o outro lado dividindo e escrever em função de derivada. Então, eu tenho dV sobre dL é igual a menos E vezes cosseno de θ. Bom, considerando que o E é um valor constante aí nesse ponto que a gente está fazendo a análise, o que eu posso fazer para observar, né, a máxima variação de V com relação ao incremento ΔL ou DL que eu realizo? Se eu considerar o cosseno de θ igual a menos 1, ou seja, para a situação em que o θ vale 180 graus, eu obtenho isso daqui. E é igual à máxima variação do potencial elétrico em função do deslocamento. Então, isso daqui é a condição que eu obtenho quando o cosseno de θ vale menos 1, que é a situação em que o θ vale 180. O que significa θ valer 180? Significa que o sentido do vetor ΔL é inverso ao sentido do vetor E. O ΔL e o E formam entre eles 180 graus. Então, para essa condição, é a condição que eu tenho a variação máxima da diferença de potencial, né, do V, com relação a L. Então, a partir dessa relação que nós acabamos de obter, nós podemos tirar algumas conclusões. Olha só, a magnitude da intensidade de campo elétrico E é dada pelo máximo valor da taxa de variação do potencial com a distância. É isso daqui. O máximo valor da taxa de variação do potencial com a distância me dá o valor da magnitude do campo elétrico E. O máximo valor é obtido quando a direção de E é oposta à direção na qual o potencial está aumentando mais rapidamente. Bom, para ficar mais claro, eu vou colocar aqui a figura, né? Essa condição acontece, nós falamos, quando o cosseno de θ é menos 1, ou seja, quando forma 180 graus entre o E e a direção na qual o potencial está aumentando mais rapidamente. Da matemática, essa operação para a obtenção de um vetor que representa a direção na qual o potencial está aumentando mais rapidamente é o gradiente. Então, nós podemos concluir que o vetor E deve ser igual a menos o gradiente de V, porque eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, só que sentidos opostos. Por isso que E
vai ser igual ao menos gradiente de V. Então, é essa a equação que nós acabamos de falar. E é menos gradiente de V. Gradiente eu posso usar também para representar o vetorzinho nabla. Então, E é igual a menos nabla vezes o V. Fisicamente, essa operação fornece um vetor que indica a direção e o sentido da maior variação da grandeza escalar em análise, que é o que nós dissemos, né? Esse vetor aqui que indica a máxima variação de V é igual ao vetor E, só que com o sentido oposto. Por isso que existe o menos aqui na fórmula. Então, E é menos gradiente de V. Então, aí está escrita a fórmula, né? E é igual a menos gradiente de V. Ou, utilizando o vetor nabla, nós podemos escrever também que E é menos nabla V. Observe o seguinte, o campo elétrico E é uma grandeza vetorial. Então, nós temos que obter dessa equação aqui um vetor. Nota que o nabla é um vetor que está multiplicando V, que é uma escalar. Então, quando nós multiplicamos um vetor por um escalar, nós obtemos um vetor. E é um vetor mesmo que nós temos que obter, porque E, campo elétrico, é uma grandeza vetorial. Bom, aqui nós temos as maneiras de calcular o gradiente para coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Como o resultado do gradiente é um vetor, nós vamos fazer uma operação, vamos obter o resultado dessa operação, por exemplo, aqui, para a coordenada cartesiana, vamos fazer a derivada parcial de V com relação a x, e esse resultado vamos colocar na direção de AX. Depois, vamos fazer a derivada parcial de V com relação a y e colocar na direção de AY, e a derivada parcial de V com relação a z e colocar na direção de AZ. Procedimento semelhante, né, é realizado aí para todos os sistemas de coordenadas, cuidado apenas para não realizar contas erradas. Por exemplo, para a coordenada esférica, nós vamos realizar a derivada parcial de V com relação a R, na direção de AR. Depois, na direção de Aθ, nós vamos fazer a derivada parcial de V com relação a θ, e o resultado da derivada nós multiplicamos por 1 sobre R. Esse resultado, depois da multiplicação, é que nós colocamos na direção de Aθ. E aqui na direção de Aφ, nós vamos ter que fazer primeiro a derivada de V com relação a φ. O resultado dessa derivada parcial, nós pegamos e multiplicamos por esse fator, 1 sobre R seno θ. Aí, esse resultado, nós colocamos na direção de Aφ. Aqui eu chamo a atenção de vocês para não confundirem divergência com o gradiente. São duas operações diferentes. As duas, nós usamos o operador nabla, que é esse vetor de derivadas parciais. Quando nós trabalhamos no capítulo 3 com divergência, nós dissemos que ρV era igual à divergência do vetor D. O vetor D é o vetor densidade de fluxo elétrico. Então, quando fazemos a operação de divergência de D, obtemos ρV. Observa aqui que o nabla é um vetor, produto escalar, outro vetor, que é o D. Então, o produto escalar entre dois vetores resulta um número escalar. E nesse caso, o número escalar que resulta é o ρV, a densidade volumétrica de cargas. No capítulo 4, nós acabamos de aprender uma aplicação de gradiente. O E é menos gradiente de V. Então, agora, nós temos o vetor nabla de novo, que está fazendo uma multiplicação simples com um escalar. V é um escalar. Quando multiplicamos o vetor por escalar, obtemos o vetor.
vetor, que é o vetor campo elétrico. Então, nós usamos o mesmo operador nábula para fazer operações diferentes. Então, por favor, não confundam esses dois princípios diferentes. Vamos falar sobre o dipolo elétrico. O que é configuração de dipolo? Duas cargas pontuais de mesma magnitude e sinais opostos, separadas por uma distância muito pequena quando comparada com a distância ao ponto P, no qual desejamos conhecer os campos potencial e elétrico. Então, supondo aqui que nós temos uma figura como essa, aqui nós temos a configuração de dipolo. Eu tenho duas cargas de mesmo valor e sinais opostos, separados aqui por uma distância d, né? Então, aqui embaixo eu tenho menos q e aqui em cima eu tenho mais q. E o meu ponto P, ele é uma distância muito maior do que a distância de separação entre essas duas cargas. É aqui no ponto P que me interessa conhecer o campo elétrico ou o campo potencial. Vamos pensar no potencial no ponto P devido à existência dessas duas cargas pontuais. Nós sabemos que o potencial devido à carga pontual é Q dividido por 4πε0 vezes a distância entre a carga e o ponto que a gente quer calcular o potencial. Nesse caso, como são duas cargas, aqui nós temos Q dividido por 4πε0 R1, que indica o potencial no ponto P devido à carga positiva aqui, mais Q. E aí, a gente soma com a influência da carga menos Q, que aí é menos Q dividido por 4πε0 R2. Então, essa é a influência, né, do potencial no ponto P devido à existência da carga menos Q. Bom, R1 e R2, conforme está mostrado aqui na figura, é a distância, né, entre as cargas e esse ponto nosso de interesse. Colocando em evidência aí os termos semelhantes, nós colocamos Q sobre 4πε0, que multiplica 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Essa, então, é a equação que nós temos para calcular o potencial no ponto P devido ao dipolo. Se a gente quiser fazer o MMC aqui, né, entre R1 e R2, fica R1 vezes R2 no denominador, e no numerador nós temos R2 menos R1. Essa é a fórmula do potencial no ponto P para a configuração desse dipolo. Bom, então essa foi a fórmula que nós obtivemos para o potencial V no ponto P devido à existência do dipolo. Bom, se nós estamos considerando o dipolo, nós sabemos que essa distância D, que é a distância entre as duas cargas, ela é muito menor do que a distância propriamente dita das cargas até esse ponto P de interesse. Então, o que nós podemos fazer aqui para o dipolo? Nós podemos fazer uma aproximação que o R1 é aproximadamente igual ao R2, que eu vou considerar esses valores, né, de distância como sendo a distância entre o centro do dipolo aqui, que no caso está na origem aqui nessa figura, até o ponto P. Então, eu vou considerar essa distância R do centro do dipolo até o ponto P como sendo um valor aproximadamente igual a R1 e R2. Então, no denominador dessa fórmula do potencial, ao invés de escrever R1 vezes R2, nós podemos escrever R ao quadrado. Lembrando que R é a distância do centro do dipolo ao ponto de interesse. Bom, e no numerador dessa fórmula aqui, aparecia R2 menos R1. Quem que é R2 menos R1, olhando o desenho aqui? Puxando, então, uma reta aqui de R1, para fazer 90 graus aqui com a reta que representa o R2, nós temos aqui a distância
R2 menos R1, aqui embaixo. Como que nós representamos essa distância R2 menos R1? Θ é esse ângulo que liga o eixo Z até a reta representativa aí da distância R. Dentro desse triângulo retângulo formado, o θ, nós sabemos que ele está aqui, né? Esse é o ângulo θ. Bom, se esse daqui é o ângulo θ, quem que vai ser o R2 menos o R1? R2 menos R1 é D, a distância entre as duas cargas, cosseno de θ. Então, eu posso escrever, ao invés de R2 menos R1, aqui no numerador, eu escrevo D vezes o cosseno de θ. Então, essa fórmula de V, aqui em cima, nós tínhamos obtido, vamos dizer assim, de forma exata, né, levando em consideração todas as dimensões da figura. Agora, a fórmula de baixo, ela é uma fórmula aproximada. Só que se nós estamos trabalhando com a configuração de dipolo, essa aproximação, ela não se traduz em erros relevantes, porque nós estamos considerando que D é muito, muito, muito menor do que a distância R. Bom, agora, para a gente obter o campo elétrico no ponto P, nós podemos aplicar a operação de gradiente no valor da expressão de V. Menos gradiente desse V vai fornecer para nós a expressão do campo elétrico no ponto P. Então, essa é a expressão obtida após a realização do cálculo do gradiente. Essa é a expressão que fornece o campo elétrico no ponto P devido ao dipolo. Observe que o campo elétrico aqui depende do cubo, né, do valor de R. Bom, aqui no dipolo, nós definimos também uma grandeza chamada momento do dipolo. Momento do dipolo é um vetorzinho P que é representado pela multiplicação de Q vezes D. D é justamente essa separação, né? É o vetor que liga a carga do dipolo negativa à carga positiva do dipolo. Então, é assim que nós definimos o momento do dipolo P. Vamos passar agora para a parte de energia para uma distribuição de cargas. Bom, se a gente pensar em trazer uma carga Q1 do infinito para qualquer posição, isso não requer nenhum trabalho, porque não existe campo pré-existente. Então, em uma região do espaço que não existe campo elétrico, para você trazer uma carga do infinito até um ponto qualquer desse espaço, nós não gastamos trabalho. Agora, se você trouxer uma carga Q2 para uma região onde já existe campo elétrico gerado pela carga Q1, aí sim nós vamos gastar trabalho. Então, para o posicionamento de uma carga Q2 em um ponto influenciado pela presença da carga Q1, nós temos que o trabalho que nós vamos gastar vai ser dado por valor de Q2 multiplicado pelo potencial V21. Quem que é esse potencial? Ele é o potencial no ponto onde se deseja posicionar Q2 devido à presença da carga Q1. Então, V21 é o potencial no ponto onde vamos colocar Q2 devido à existência da carga Q1. Para esse princípio ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar rapidamente um exemplo. Então, nós temos uma carga Q0 de valor 10 microcoulomb, que é colocada no centro de um quadrado de 1 metro de lado e vértices A, B, C e D. Supondo o meio vácuo, determinar o trabalho necessário para, letra A, mover a carga QA de 10 microcoulomb do infinito até o vértice A do quadrado. Bom, então, nesse caso, para posicionar a carga Q0 aí, que é a primeira carga presente no sistema, nós não gastamos trabalho, porque não existia campo elétrico nesse meio, anteriormente.
Agora, quando nós pensarmos em trazer a carga QA para o vértice A, agora sim nós vamos realizar trabalho, porque já existe nesse meio a influência da carga Q0. Então, coloquei aí o desenho representativo dessa situação, e para a gente calcular essa energia, nós vamos fazer QA, que é o valor da nova carga, que nós vamos posicionar no vértice A, vezes o potencial no ponto A, devido à presença, né, à influência da carga Q0. Vamos então passar para o cálculo. Nós vamos colocar aqui, no lugar de QA, é o valor dela em Coulomb, né? Vezes o VA0. Quem é o VA0? Vai ser o potencial no ponto A devido à carga Q0. Então, é Q0 dividido por 4πε0 vezes a distância entre o ponto que está Q0 e o ponto em que vai ser colocada a carga QA. Jogando valores, então, a QA foi dito que ela vale 10 micro, a Q0 também vale 10 micro, aqui embaixo fica 4πε0 vezes a distância. Quem é a distância entre a carga QA e a carga Q0? A distância entre essas duas cargas é metade da diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. No caso, L vale 1, né? Então, a diagonal desse quadrado vale 1 vezes raiz de 2. Porém, como essa distância é a metade da diagonal, eu coloquei aqui 1 vezes raiz de 2 dividido por 2. Então, fazendo essa conta, nós obtivemos o trabalho, né, ou a energia que gastamos para posicionar a carga QA no vértice A do quadrado. O valor é 1,2710 Joule. Na letra B, pergunta o trabalho que nós gastaríamos para mover a carga QB, que vale menos 20 microcoulomb, do infinito até o vértice B do quadrado. Bom, agora, para mover essa carga B, nós temos que considerar o gasto, né, de trabalho devido ao campo elétrico gerado pela carga Q0 e também o campo elétrico gerado pela carga QA. Então, na verdade, nós vamos fazer uma soma, né, desses dois efeitos. O trabalho total para posicionar a carga B no vértice B vai ser o valor dela, QB, vezes o potencial no ponto B devido à existência da carga Q0, mais QB vezes o potencial no ponto B devido à existência da carga QA. Vamos, então, jogar informações, jogar valores nessas fórmulas. Então, nós temos aqui, quem que é o VB0? É o potencial no ponto B devido à carga Q0. Então, é Q0 dividido por 4πε0 vezes a distância entre os pontos de Q0 e QB. Mais QB vezes o potencial no ponto B devido à existência da carga A. Então, vai ser QA dividido por 4πε0 vezes a distância entre os pontos em que estão as cargas B e A, RBA. Jogando, então, valores, no lugar de QB, nós podemos colocar menos 20 micro, aqui Q0 vale 10 micro, dividido por 4πε0, quem que vai ser o RB0? RB0 é essa distância aqui, entre a carga B e a carga Q0. Essa distância, mais uma vez, é a metade da diagonal do quadrado. Então, vai ser 1 raiz de 2 dividido por 2. Agora, a outra parte da equação. De novo, nós temos QB, menos 20 micro, vezes QA, que é 10 micro, dividido por 4πε0, vezes RBA, vezes a distância entre os pontos B e A. Nesse caso, a distância entre esses dois pontos vai ser o próprio lado, né, do quadrado, que vale 1. Por isso foi colocado 1 aqui.
Bom, fazendo as contas aí, nós obtemos um trabalho negativo, menos 4,3396 joule. Isso significa que para posicionar essa carga B aí no vértice B do quadrado, nós não vamos precisar gastar trabalho, né? Gastar energia. Quem vai fazer isso vai ser a própria força do campo elétrico pré-existente nesse local. Bom, expandindo então essa ideia do somatório das influências de todas as cargas presentes no meio para poder calcular a energia, nós podemos pensar na fórmula para obter a energia armazenada por uma distribuição contínua de cargas. Então, nesse caso aqui, nós podemos escrever que essa energia vai ser 1/2 vezes a integral de volume de ρV vezes V dV. É como se aquele Q vezes o potencial, nós substituíssemos aqui pela integral de ρV dV, né? Então, a energia total armazenada numa distribuição de cargas vai ser 1/2 vezes a integral de volume de ρV V dV. Usando fórmulas que nós já conhecemos, que já estudamos anteriormente, nós podemos escrever essa equação de energia em função dos vetores D e E. Então, o D, ele é o vetor densidade de fluxo elétrico, o E, ele é o vetor campo elétrico. Então, se nós fizermos 1/2 da integral de volume de D escalar E dV, nós também conseguimos calcular a energia armazenada por uma distribuição contínua de cargas. Essas duas fórmulas aqui do final também são desdobramentos dessa segunda fórmula, porque nós sabemos que D é igual a ε0 vezes o E. Então, a partir dessa relação, D é igual a ε0 vezes E, nós podemos substituir aqui, né, nessa equação de D escalar E, para poder escrever ela ou apenas em função do campo elétrico, como está aqui, é a terceira maneira, ou apenas em função da densidade de fluxo elétrico, que é a quarta maneira. Todas essas fórmulas conduzem à mesma grandeza, que é a energia, e qual delas nós vamos usar depende do problema e da aplicação que nós estamos trabalhando, depende dos dados que nós temos. Bom, então era isso que eu tinha para falar a respeito do resumo, né, da teoria da aula 4. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma parte que ainda não esteja clara, por favor, me procurem para poder tirar as dúvidas e façam sempre exercícios numéricos, né, para poder aplicar esses conceitos aprendidos e verificar se vocês realmente compreenderam. Muito obrigada pela atenção e até mais!